E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o verbo to be no passado. Então aqui eu vou mostrar para vocês hoje as formas do passado do verbo to be, como flexionar esse passado, principalmente quando eu estou falando aqui de negativas e de perguntas para cada pessoa do discurso, entre outras coisas. Então o vídeo tá bem bacana. E se você gostou do tema do vídeo, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos que querem aprender inglês nesse ano de 2024. E se você quer, além dessas aulas gratuitas que a gente está disponibilizando aqui no canal, se você quer um passo a passo mais direto ao ponto, do absoluto zero, que vai te levar à fluência no inglês, com professores ali 24 horas por dia, aulões, interação com outros alunos em inglês e muito mais, clica aqui no link da descrição para você conhecer o método RRSLG do Pedro Galvão. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Hoje a gente vai dar uma aula de verbo to be. Hoje a gente vai falar sobre verbo to be no passado. Então, bora lá? Tá, então falando aqui sobre o verbo to be no passado, pessoal, primeiro aqui eu vou recapitular com vocês o que é o verbo to be no inglês, que aqui é uma matéria, né, é uma parte do inglês que a gente vê muito na escola, principalmente ali nos primeiros anos de inglês. Às vezes a gente fica com 1, 2, 3 anos só para aprender o verbo to be, mas é muito simples, pessoal. O verbo to be em inglês, ele é equivalente ao nosso verbo ser e estar no português. Em inglês, a gente utiliza a mesma ideia tanto para a ideia de ser quanto para a ideia de estar, e a gente só vai diferenciar essas duas ideias através do contexto, através da frase. No caso do verbo to be em inglês, ele ganha uma atenção especial porque ele é um verbo muito diferente no que tange a conjugação, ou seja, as pessoas do discurso, as pessoas das quais eu tô falando, elas variam muito no verbo to be em comparação a outros tipos de verbos que não variam tanto. Então, o inglês ele é muito conhecido por ser uma língua que varia muito pouco a conjugação, a flexão de verbo do sujeito, da primeira pessoa, do eu, tu, ele, I, you, he, she, it. Porém, no verbo to be, existem muitas flexões, isso que torna o verbo to be mais diferente em relação a outros tipos de verbos de inglês, e também porque o verbo to be, ele é um modal verb, um verbo modal, que é aqueles verbos que eles mesmos indicam algum modo de algo, e eles são utilizados também como auxiliar para perguntas. E falando aqui com você sobre conjugação, eu vou conjugar aqui o verbo to be no presente, para depois poder mostrar para vocês como que é esse verbo conjugado no passado, e a gente observar aqui as diferenças de conjugação, ok? Então, verbo to be, I am, ok? I am, you are, he, she, it is. Agora falando do plural, we are, you are e they are. Então você percebe aqui que a gente tem muita variação no singular, né? I am, you are e he, she, it is. Porém no plural eu uso are para todos os casos, ou seja, we are, you no plural, are e they are, ok? Isso é muito importante, grava muito essa informação para a gente poder passar aqui para o passado e eu mostrar para você como que é a conjugação no passado, ok? Então para a gente fazer o passado simples, tá pessoal? Lembrando que aqui eu tô falando com você do passado simples, eu vou dizer I was, you were, he, she, it was, ok? Recapitulando. I was, you were, he, she, it was. Falando agora de plural, a gente basicamente vai usar o were para todos os casos. Então, we were, you were e they were. Então, bem simples, o plural a gente vai utilizar a estrutura were para todos os casos, ok? Beleza, galera, depois dessa longa introdução, bora ver um pouco mais sobre o verbo to be no passado, que a gente vai utilizar aqui essas duas formas, was e were. Tá, então aqui, falando aqui com você sobre as formas do verbo to be no passado, a gente falou sobre o was, que aqui a gente vai usar para os sujeitos I, he, she e it no singular, tá? Lembrando que eu tô falando aqui das pessoas do discurso no singular. A gente tem 3 exemplos aqui, tá? Que seriam I was tired yesterday. Eu estava cansado ontem. Então aqui eu tô falando de algo que eu estava fazendo. Nesse caso aqui de algo que eu estava me sentindo, tá? I was tired yesterday. A gente tem aqui como exemplo aqui na terceira pessoa She was at the party last night. Então ela estava na festa na noite passada. Então aqui terceira pessoa she, eu também vou utilizar was. E por fim, it was cold last week. It was cold last week. Então aqui eu tô falando de um fenômeno da natureza. Então eu também tô falando aqui da terceira pessoa, tá? Usando aqui o pronome it. Então eu utilizo was. It was cold last week. Plural, a gente tem aqui para os sujeitos you, tanto no singular quanto no plural, we e também they.
Então, os exemplos aqui, you were at a meeting, eu posso usar tanto para o singular, que é aqui o exemplo, quanto para o plural. We were happy with the results, então nós estávamos felizes com os resultados, tá? Nós estávamos felizes com os resultados. We were happy with the results. E aqui, usando aqui o plural da terceira pessoa, eles e elas, que é o they, eu digo, they were at a concert. They were at a concert. Então, eles estavam no show, eles estavam no concerto. They were at the concert. Galera, agora eu vou falar com vocês como formar aqui o negativo utilizando was e were, ou seja, as formas do passado do verbo to be. A gente tem aqui o was, que eu vou utilizar simplesmente com not. Então, was not vai ser aqui o meu negativo. Nesses casos que eu te falei, I was not, he, she, it was not. Exemplos, I was not at home yesterday. Como eu estou utilizando aqui was e not, a gente vai fazer uma contração, tá? E essa contração a gente vai deixar como wasn't. Então, I wasn't at home yesterday. I wasn't at home yesterday. Aqui um exemplo com she, ou seja, com terceira pessoa, eu posso dizer she wasn't happy with the result. She wasn't happy with the result. Então, she wasn't happy with the result. Tá, agora para were, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou só adicionar o not no final, e com a minha contração, eu vou dizer weren't. Então, were se torna weren't. Lembrando que eu vou utilizar aqui para you, we e they. Exemplos seriam you weren't there last night, you weren't there last night, que é você não estava lá ontem à noite. E também they weren't ready for the test. They weren't ready for the test. Então, eles não estavam preparados para o teste, eles não estavam preparados para o exame. They weren't ready for the test. Então, muito simples, eu vou só adicionar o not, depois aqui do was ou were, e fazer a minha contração. Bem tranquilo. Tá, agora a gente vai falar sobre perguntas. E galera, geralmente no inglês, para fazer perguntas simples, a gente vai inverter o verbo que eu estou utilizando aqui como auxiliar de perguntas com o meu sujeito, ou seja, quem pratica a ação aqui de perguntar. Então, como eu estou falando aqui do verbo to be, e como eu disse para vocês, o verbo to be ele é um modal verb, ou seja, ele mesmo vai ser um verbo auxiliar aqui para eu formar a pergunta, eu vou inverter o próprio verb to be, o próprio verbo to be com o meu sujeito. Então, se eu tenho I was, eu vou mudar para was I. Se eu tenho aqui you were, eu vou mudar para were you. Se eu tenho aqui, por exemplo, we were, eu vou mudar para were you. Bem simples. Eu tenho aqui o verbo to be no passado, eu vou inverter, colocar ele na frente do sujeito e assim eu consigo formar as minhas perguntas. Exemplo aqui para was, em vez de dizer he was at the office yesterday, eu vou perguntar was he at the office yesterday? Então, was he at the office yesterday? Ele estava no escritório ontem. Então, aqui eu estou invertendo was, que é aqui o meu verbo to be, com o meu sujeito, que no caso é o he, ou seja, ele. Mesma coisa aqui, was it raining when you left? Então, estava chovendo quando você saiu? Lembrando que eu estou falando de fenômeno da natureza, no caso de fenômeno no português, e os verbos eles são impessoais, né, para falar de fenômenos da natureza, mas no inglês eu preciso dar um sujeito, e nesses casos o meu sujeito sempre vai ser o it. Então, it was raining vira was it raining, ok? Exemplos com were, vai ser a mesma coisa, mas eu vou usar aqui para you, singular e plural, we e they. Então, you were at a party, fica were you at a party. Were you at a party? Então, você estava na festa. Mesma coisa aqui, em vez de they were happy with the decision, eu vou dizer were they happy with the decision? Were they happy with the decision? Então, eles estavam felizes com a decisão. Eu vou pegar aqui o verbo to be no passado e inverter com o meu sujeito. Agora, mais algumas frases aqui em todos esses casos, utilizando aqui o verbo to be no passado, tanto no afirmativo quanto no negativo e também no interrogativo. Pro afirmativo aqui eu tenho I was tired after the trip. Então, eu estava cansado depois da viagem. I was tired after the trip. We were at the park all afternoon. Então, a gente estava no parque por toda a tarde. Então, a gente estava no parque por toda a tarde. Negativa seria she wasn't at work yesterday. Então, ela não estava no trabalho ontem. They were in a class last week. They weren't in a class last week. Então, eles não estavam na aula na semana passada, né, na última semana. They weren't in a class last week. Então, aqui no caso de pergunta, eu digo was your brother at home? Was your brother at home? Então, seu irmão, ele estava em casa? Usando aqui com they, eu tenho were they waiting for you? Were they waiting for you? Então, eles estavam esperando por você. Were they waiting for you?
estavam eles ou eles estavam esperando por você. Ok, galera, então eu vou deixar aqui um exercício para ver se vocês pegaram como utilizar aqui o verbo to be no passado. Eu vou querer que vocês respondam aqui essas 5 alternativas utilizando was e were. Então eu vou querer que vocês respondam essas alternativas com que a gente viu na aula de hoje e deixem a resposta aqui nos comentários. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.